Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Yaxon Film. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Hoje vamos mergulhar e discutir o filme Blade II de 2002. A escuridão de Praga nunca pareceu tão densa, um cenário perfeito para as sombras que Blade, o caçador de vampiros, costumava habitar. Ele era a personificação da noite, um ser meio humano, meio vampiro, que dedicava sua existência a erradicar sua própria espécie, uma cruzada que o tornava um pária para ambos os mundos. Sua jornada, marcada por um rigor quase monástico em seu treinamento. Pense em toda a disciplina que um mestre de artes marciais, como o reverenciado Bruce Lee, dedicaria ao seu ofício, mas com a fúria de um guerreiro em tempo integral. O levou a um novo e urgente chamado. Desta vez, o inimigo não era o vampiro comum. Uma nova linhagem, mais perigosa e sedenta, havia surgido. Eram os Reapers, uma cepa que evoluiu para caçar e consumir outros vampiros, e que, eventualmente, voltaria seu apetite voraz para os humanos, ameaçando uma aniquilação mútua. A informação veio de Whistler, seu mentor e figura paterna, cuja sobrevivência e lealdade eram tão sólidas quanto o aço das lâminas de Blade. A unidade, um grupo secreto de caçadores de vampiros liderado pelo enigmático Scud, foi quem contatou Blade. Eles ofereciam uma trégua temporária, uma aliança improvável contra uma ameaça existencial. Blade, sempre desconfiado, aceitou a parceria com a mesma relutância com que aceitaria um abraço. Scud era um prodígio da tecnologia, um gênio que transformava sucata em armamento de ponta. Um paralelo, talvez, com a engenharia prática de um James Cameron aplicando tecnologia visual em seus filmes, sempre à frente do seu tempo. A equipe de Blade se expandiu com a adição de Nyssa Damaskinos, uma mulher de força surpreendente e sangue puro, herdeira da linhagem Damaskinos, uma das famílias fundadoras da sociedade vampírica. Nyssa carregava o peso de sua herança, lutando contra o legado de seus ancestrais com uma ferocidade que ecoava o ímpeto de atrizes como Sigourney Weaver em seus papéis mais fortes, onde a fragilidade feminina dava lugar à pura determinação de sobrevivência. A investigação os levou ao covil dos Damaskinos, um complexo imponente onde o patriarca Eli Damaskinos mantinha seu império, financiando secretamente a pesquisa que deu origem aos Reapers. A ironia era palpável. Os próprios vampiros criaram sua ruína. Blade, com sua precisão letal e movimentos fluidos, movendo-se pela escuridão como um fantasma treinado em algum dojo secreto, começou a eliminar os Reapers. Cada encontro era uma demonstração coreografada de combate, lembrando a intensidade dos filmes de ação orientais que o próprio diretor Guillermo del Toro, conhecido por sua estética sombria e detalhada, admirava profundamente. O ponto de inflexão veio quando os Reapers revelaram sua inteligência superior. Eles não estavam apenas matando, estavam planejando uma grande caçada. O líder dos Reapers, um ser monstruoso e rápido, era uma aberração genética que possuía uma força aterrorizante. A traição, como sempre, espreitava nas sombras. Descobriu-se que Scud, o técnico que parecia tão dedicado, era na verdade um agente duplo. Sua admiração por Blade, ou talvez por seu poder, transformou-se em uma ganância patética. Scud estava por trás da criação dos Reapers, buscando o poder supremo, aquele que Blade possuía intrinsecamente. Ele não era um lutador, mas um manipulador, um estrategista que subestimou o coração indomável de seu alvo. O clímax se desenrolou em um confronto brutal. Blade enfrentou Scud, que, em um ato final de desespero, injetou-se com o sangue Reaper, transformando-se em uma versão grotesca de sua ambição. A luta foi rápida e violenta, com Blade desmantelando a aberração com a mesma frieza com que descartava um inimigo menor. O verdadeiro desafio, no entanto, foi o confronto com o Alpha Reaper. A batalha final foi um teste de resistência e fé. Nyssa e os poucos sobreviventes da unidade lutaram ao lado de Blade, unidos por um inimigo que não distinguia entre raças ou lealdades.
Blade, canalizando sua força híbrida ao limite, finalmente conseguiu neutralizar a ameaça, submergindo o monstro na escuridão de onde ele veio. Ao amanhecer, a aliança desfeita e a ameaça contida, Blade se preparava para partir. A paz era sempre temporária. Ele era o único guardião contra a noite, um vigilante que não pertencia a lugar nenhum, mas que continuava a vagar pelas ruas encharcadas de névoa, um herói renegado, cuja única recompensa era a continuação da batalha contra as sombras. O mundo estava seguro, por enquanto, devido ao sacrifício solitário de um homem que preferia a escuridão à luz. A névoa de Praga parecia palpável, um sudário úmido que se agarrava às pedras antigas, um cenário ideal para a solidão operada por Blade. Ele, com sua constituição híbrida, era uma anomalia ambulante, um ser forjado na dor do sangue vampírico e na tenacidade humana. Seu treinamento era uma ode à perfeição física, uma disciplina que se assemelhava à dedicação de um atleta olímpico, mas com o propósito sombrio de extinguir a linhagem que o amaldiçoou. Essa existência errante o levou, inevitavelmente, a um novo nível de ameaça. Os Reapers não eram meros vampiros degenerados. Eram o resultado de uma engenharia biológica, uma arma viva projetada para o extermínio total. Sua capacidade de se adaptar, de evoluir rapidamente, conferia-lhes uma aura de predadores alfa, e isso era algo que nem mesmo o veterano Whistler, com todo o seu conhecimento arcano sobre o submundo noturno, havia previsto. Whistler, cuja fé inabalável em Blade era o único porto seguro do caçador, confirmou a gravidade da situação através de transmissões cifradas. O eco de sua voz rouca um lembrete constante das dívidas a serem pagas. A unidade, com sua fachada de organização militarizada, representava a única ponte entre Blade e o mundo que ele havia rejeitado. Scud, o cérebro por trás da tecnologia de ponta do grupo, irradiava uma confiança que beirava a arrogância. Ele tratava a tecnologia com a reverência de um sacerdote, transformando ligas metálicas e circuitos em extensões letais da vontade humana. Ele via em Blade não um aliado, mas um experimento fascinante, uma máquina de matar a ser controlada, refletindo, talvez, o fascínio de certos diretores de cinema pela fusão entre homem e máquina. Nyssa Damaskinos emergiu das profundezas da aristocracia vampírica, um paradoxo ambulante. Ela era uma herdeira de um legado de escuridão, mas sua alma ansiava pela redenção, ou pelo menos pela sobrevivência. Sua presença trouxe um elemento tático e emocional que Blade não esperava. Ela possuía uma graça letal, um domínio sobre o combate corpo a corpo que vinha de gerações de aprimoramento genético. Mas sua luta era interna, uma batalha constante contra a atração do sangue. Sua determinação era a de alguém que estava decidida a queimar as pontes do passado, diferente das figuras mais frágeis que muitas vezes povoavam os dramas antigos. Nyssa era pura força em movimento. Quando Blade e sua recém-formada equipe invadiram o complexo dos Damasquinos, o ar estava carregado de eletricidade e sangue seco. Eli Damasquinos, o patriarca, era a personificação da ganância silenciosa, um parasita que brincava de Deus. A descoberta de que ele havia patrocinado a criação dos Reapers, na esperança de criar um exército imbatível, era o cúmulo da arrogância mortal. Blade moveu-se pelo complexo com a economia de movimento de um mestre de taekwondo. Cada golpe preciso, cada tiro calculado. Uma dança sombria que ecoava as sequências de ação meticulosamente planejadas que fascinavam admiradores de cinema de ação com influência asiática. Os Reapers, com sua velocidade aprimorada e a capacidade de se esconder à vista, provaram ser adversários esquivos. Eles não tinham a pompa ou os rituais dos vampiros tradicionais. Eram predadores puros. A inteligência deles era orgânica e brutal. Foi durante um confronto particularmente sangrento que a verdadeira natureza da traição se revelou. Scud, o técnico engenhoso, não era um servo leal. Ele era o arquiteto do caos.
Sua inveja do poder inato de Blade, a capacidade de ser algo mais, o impulsionou a tentar replicar essa superioridade através da ciência profana. Ele desejava o controle, um desejo que o tornou mais monstruoso do que os próprios Reapers que ele ajudou a conceber. A confrontação final com Scud, após este se injetar com o soro Reaper, foi menos uma luta e mais uma execução rápida. O técnico transformado era uma massa contorcida de ambição frustrada. Um espetáculo horrível que Blade desmantelou sem hesitação, o som de ossos quebrando abafado pelo ruído da destruição tecnológica. Restava o Alpha Reaper, a fonte da infecção, uma criatura de força quase mítica. A luta contra ele foi uma sinfonia de dor e resistência. Nyssa, lutando ombro a ombro com Blade, demonstrou que a lealdade forjada no fogo da batalha pode superar o laço de sangue. Eles eram sobreviventes lutando contra o fim. Blade, utilizando cada gota de sua força híbrida, impulsionou-se além dos limites conhecidos, forçando o Alpha Reaper a confrontar a aniquilação. A vitória não foi celebrada com fanfarra. Foi um alívio silencioso, a confirmação de que a noite ainda precisava de seu vigilante. Quando o sol ameaçou romper o horizonte, tingindo o céu de um cinza doentio, Blade se afastou. Whistler estava seguro. Nyssa havia encontrado um caminho incerto para a redenção, e a ameaça imediata estava neutralizada. Mas a natureza da sua existência não permitia descanso. Ele era a sombra necessária, o preço que a humanidade pagava pela sua ignorância. Partiu, deixando para trás o cheiro de ozônio e sangue coagulado, um espectro pronto para o próximo chamado, sua jornada solitária na tapeçaria eterna da noite. A paisagem urbana de Praga, envolta naquele manto cinzento e úmido, parecia absorver qualquer som, exceto o ruído metálico e preciso das lâminas de Blade. Sua figura esguia, mas incrivelmente densa em músculos e propósito, era uma escultura em movimento sob as luzes fracas. Ele não apenas caçava, ele personificava o predador perfeito, um resultado não natural da ciência e do destino. O treinamento de Blade, que o via empunhar katanas e armas de fogo com a mesma proficiência hipnótica, era a manifestação física de uma raiva contida. Lembrando a disciplina implacável que mestres de cinema de artes marciais, como os que inspiraram a fluidez de Jet Li, dedicavam à perfeição do movimento. O perigo dos Reapers era seu elemento de surpresa. Eles eram o reflexo escuro da evolução forçada, não respeitando a hierarquia vampírica estabelecida por séculos de sigilo. A comunicação com Whistler, sempre o ponto de ancoragem de Blade no mundo humano, era tensa, carregada pela urgência de um homem que viu o inferno e voltou para avisar. Whistler, um sobrevivente calejado, cuja sabedoria era mais valiosa que qualquer arsenal, entendia a necessidade da aliança, mesmo que envolvesse negociar com a luz que Blade sempre evitou. Scud, o engenheiro da unidade, operava no limiar entre o gênio e o fanatismo tecnológico. Seus laboratórios subterrâneos, repletos de monitores brilhantes e protótipos de armas, eram seu santuário. Ele tratava a tecnologia com a devoção que um artesão de cinema como George Lucas dedicaria à criação de um novo universo. Cada peça tinha uma função precisa. Essa devoção, contudo, obscureceu seu julgamento moral. Ele via Blade como um recurso valioso a ser explorado, e não como um igual. Nyssa Damasquinos era a força gravitacional que tentava equilibrar a equipe. Sua linhagem lhe conferia uma elegância inerente, mas seus olhos carregavam a sombra de gerações de depravação. Ela lutava por um propósito maior que o seu sangue, uma determinação feroz que a fazia lembrar de heroínas de ação mais recentes, aquelas que não precisavam de salvamento, mas sim de espaço para liderar. Ela era a prova de que a pureza de intenção poderia surgir mesmo do lamaçal da corrupção. A invasão ao reduto dos Damasquinos foi uma descida ao coração da hipocrisia vampírica. Eli, o ancião, era a personificação da elite decadente, alguém que acreditava poder controlar forças biológicas que mal compreendia.
A reação de Blade ao descobrir a origem dos Reapers não foi de choque, mas de uma fria confirmação. A arrogância sempre gerava monstros. Em meio aos corredores opulentos e cheios de armadilhas, Blade se movia com a precisão de um cirurgião em meio a um campo de batalha caótico, cada reflexo sendo o produto de anos de dor transformada em reflexo. Quando os Reapers atacaram em força total, sua selvageria era desorganizada, mas letalmente eficaz. Eles não tinham a sutileza dos vampiros comuns, eram pura necessidade de matar. O verdadeiro horror veio com a revelação da traição de Scud. Seu desejo de transcender a limitação humana, seu ciúme latente do poder orgânico de Blade, o levou a se tornar o parasita maior. Scud, o homem que construía, se tornou o homem que destruía por dentro. Uma caricatura sombria do cientista obcecado por controle. O confronto com o Scud transformado foi rápido e sem cerimônia. A criatura que ele se tornou era feia, um testemunho físico de sua ambição desmedida, e Blade o despachou com a frieza de quem remove um tumor maligno. Não havia satisfação, apenas a conclusão de uma tarefa inevitável. O Alpha Reaper era outra história. Era a personificação da força bruta não adulterada pela política ou pela ciência humana. Era a natureza predatória em seu auge. A luta contra ele exigiu um esforço que parecia drenar a própria essência de Blade. Nyssa lutava ao seu lado, não por obrigação, mas por uma aliança forjada em sangue derramado e respeito mútuo. Ela compreendia a solidão do guerreiro que precisa ser mais forte que todos ao redor. Quando Blade finalmente conseguiu romper as defesas do Alpha, mergulhando a criatura na escuridão de seu próprio sangue, foi um ato de pura vontade. O crepúsculo em Praga não trouxe consolo, apenas uma trégua precária. Blade observou a cidade despertar lentamente, sem reconhecer seu salvador sombrio. Nyssa tinha um caminho a seguir, incerto, mas dela. Blade, contudo, era a própria noite. Ele recolheu seu equipamento, o peso da vigilância retornando instantaneamente. Ele não pertencia ao sol, nem aos seus iguais, mas sim ao espaço entre eles. O eterno guardião silencioso, pronto para desaparecer antes que a luz pudesse sequer questionar sua presença. A escuridão o chamava novamente. O silêncio que se seguiu à batalha era pesado, quase ensurdecedor após a cacofonia da destruição. Blade, banhado em uma mistura escura de sangue vampírico e o suor frio da exaustão, sentiu o peso da efemeridade da vitória. Para ele, a paz nunca era um destino, mas apenas o intervalo entre dois horrores. Ele observava Nyssa, que se movia entre os destroços com uma dignidade surpreendente, seus olhos ainda refletindo a intensidade da luta. Ela havia provado seu valor, transcendendo o legado manchado de sua família. A relação entre eles era de respeito profissional, tingida por uma compreensão tácita da marginalidade. Blade sempre viu a humanidade como inerentemente falha, mas Nyssa representava uma possibilidade tênue de redenção no mundo dos imortais. Uma esperança que ele, em sua própria natureza cínica, relutava em abraçar. Enquanto a unidade restante lidava com as consequências logísticas, a limpeza discreta, o encobrimento, Blade já estava se afastando. Ele não sentia a necessidade de discursos de encerramento ou de camaradagem. Seu mundo era movido pela urgência do próximo infectado, pela próxima sombra que se alongava demais. A tecnologia de Scud, embora eficaz nas mãos de outros, era para Blade uma ferramenta descartável. Ele preferia a visceralidade de suas lâminas, a sensação do metal frio encontrando a carne, uma verdade mais honesta do que qualquer algoritmo de guerra. Whistler, em sua base secreta, provavelmente já estaria analisando os dados restantes, tentando mapear a sobrevivência de qualquer vestígio do vírus Reaper. Era esse elo com o passado e com a humanidade que o mantinha ligado à superfície. Um lembrete constante do que ele estava defendendo, mesmo que o mundo nunca soubesse seu nome. A solidão de Blade não era uma escolha passiva.
Era uma armadura construída contra a inevitável traição ou perda que acompanhava qualquer proximidade. Ele se lembrava de cada rosto que tentou ajudar e que acabou se perdendo para outra escuridão. E essa memória era o combustível mais potente de sua existência. Ao sair dos limites da cidade, a luz fraca da manhã parecia quase ofensiva em sua claridade. Blade montou em sua motocicleta, o rugido do motor uma declaração de guerra contra o silêncio. Ele não tinha um lar. Seu lar era o movimento, a busca constante. A jornada parecia não ter fim, como a de um herói mítico condenado a repetir um ciclo de violência para manter um frágil equilíbrio cósmico. Ele era a lâmina forjada no fogo do preconceito e do sangue, condenado a cortar as sombras até o momento em que, inevitavelmente, ele mesmo se tornaria a sombra final. A estrada se abria à sua frente, escura e cheia de promessas vazias, e ele a aceitou, mergulhando no horizonte desconhecido. A estrada sob os pneus da moto de Blade parecia absorver a luz, transformando o asfalto em um rio de obsidiana. Cada quilômetro percorrido era uma tentativa de se distanciar não apenas de Praga, mas do peso da aliança forçada e da breve ilusão de companheirismo. Ele se movia com a economia de um homem que gasta sua energia com parcimônia, pois sabia que o próximo confronto exigiria cada grama de sua força híbrida. A memória de Scud, transformado em uma monstruosidade patética, era um lembrete doloroso da fragilidade da lealdade humana. A tecnologia, por mais brilhante que fosse, não conseguia substituir o instinto puro de sobrevivência. Nyssa, ao escolher seu próprio caminho, representava uma porta entreaberta para um futuro diferente. Blade a observava mentalmente, não com afeto romântico, mas com o respeito de um general que vê um tenente competente assumir o comando de um flanco crítico. Ela carregava o fardo de desfazer o mal de sua linhagem. Uma tarefa hercúlea que exigiria mais do que apenas lâminas. Exigiria uma reescrita de séculos de história vampírica. Ele se perguntava se ela conseguiria suportar o fardo sem se consumir, uma preocupação que ele próprio sentia diariamente. Whistler, seu contato constante, era a âncora que o impedia de se perder completamente na indiferença que o sangue lhe oferecia. A voz de Whistler, embora distante, era um mapa para os próximos focos de infecção. O velho caçador não tentava curar Blade. Ele apenas fornecia as coordenadas para que o caçador pudesse continuar a caçar. Essa aceitação silenciosa da natureza de Blade era o que tornava a parceria insubstituível. Não havia sermões sobre redenção, apenas a tarefa em mãos. A experiência em Praga havia reforçado a filosofia de Blade. Ele não podia confiar em grupos, em organizações com nomes pomposos como a Unidade. O poder real residia na capacidade individual de suportar o inferno e continuar funcionando. Sua técnica de combate, uma fusão brutal de treinamento militar, artes marciais orientais e a força inata de sua condição, não era para exibição, era pura eficiência letal. Ele era o equivalente cinemático de um filme de ação minimalista, onde cada movimento tem um propósito mortal, sem floreios desnecessários, ao contrário dos espetáculos mais grandiosos que Hollywood costumava produzir. À medida que o sol subia, transformando o céu em tons de cinza pérola, Blade acelerou, deixando a civilização para trás. Ele não buscava vingança. Buscava a manutenção do equilíbrio, um trabalho eterno e ingrato. Seu destino era incerto, mas seu propósito era cristalino. Ele era o limite que impedia o mundo de ser engolido pela escuridão mais profunda. Um guardião que pagava o preço da sua própria existência para manter os outros seguros. A estrada continuava, e Blade, o Cavaleiro da Noite, avançava em direção a ela, engolido pelo horizonte aberto e pela inevitabilidade de sua próxima missão. A vasta extensão do deserto que se desenrolava à frente de Blade era um contraste brutal com as catedrais góticas e os becos úmidos de Praga. A aridez parecia limpar a mente, forçando a concentração na linha tênue entre a vida e a morte. Um estado de espírito ao qual ele estava profundamente acostumado.
O calor seco substituía a névoa fria, mas a solidão era a mesma. Apenas o cenário da sua penitência havia mudado. Ele dirigia através de paisagens que pareciam pertencer a outro planeta. Um eco da desolação que ele carregava internamente. Seu foco agora estava em rastrear um resíduo, um eco distante da linhagem Reaper que ele pensava ter erradicado. Não era incomum que fragmentos de uma praga evoluída sobrevivessem à purga inicial. Esses sobreviventes eram os mais adaptáveis, os mais desesperados e, portanto, os mais perigosos. Blade não buscava a glória. Ele buscava o fechamento, um ato de limpeza compulsiva que o impedia de estagnar. Ele via a si mesmo como um agente de controle de danos em escala global. Um papel que exigia uma vigilância constante. Uma dedicação que faria um detetive no ar parecer um amador em folga. A solidão forçada era quebrada apenas pela transmissão esporádica de Whistler. O mentor havia encontrado uma pista ligada a uma rede de tráfico de sangue rara. Uma operação que indicava que alguns seres humanos, ou talvez alguns vampiros descontentes, estavam tentando replicar ou utilizar a biologia Reaper em segredo. A voz de Whistler no comunicador era um sussurro grave, carregado de cansaço, mas firme. Eles estão brincando com fogo, Blade. Algum grupo de aficionados por poder quer recriar o que você acabou de destruir. Esteja pronto. Blade respondeu com um aceno seco, o som do seu movimento quase inaudível sobre o motor da moto. Ele não se surpreendia com a persistência da ganância humana e vampírica. Era um ciclo vicioso que alimentava sua existência. Ele refletia sobre o quão próximos estiveram da aniquilação total. A arrogância de querer dominar a evolução, seja através da ciência de Scud ou da ambição dos damasquinos, sempre levava a um precipício. Essa tendência autodestrutiva da vida inteligente era o que, paradoxalmente, lhe dava um propósito. Ele parou em uma estação de serviço abandonada, um esqueleto de metal enferrujado sob o sol escaldante. Enquanto recarregava suas baterias e inspecionava suas armas, ele se viu brevemente no reflexo distorcido de um painel de metal. A pele pálida, os olhos injetados de uma fúria contida, o traje tático negro que parecia absorver toda a luz circundante. Ele era um fantasma no deserto. Era impossível se misturar, impossível ser normal. Essa aceitação silenciosa era seu maior trunfo. Ele não pertencia ao mundo dos caçadores uniformizados, nem ao mundo dos mortos-vivos. Ele era a força antagônica, o equilíbrio imposto pela violência. A pista levou-o a um complexo isolado no meio do nada, um local que parecia ter sido construído para desaparecer. Não havia sinais de defesa tecnológica sofisticada, apenas a descrição de quem não queria ser encontrado. Blade desmontou da moto, vestindo luvas e pegando sua pistola modificada. A falta de alarme era um mau presságio, sugerindo que os ocupantes não eram novatos, mas sim seres que conheciam a arte da furtividade, talvez aprendendo com os erros da abertura midiática dos Reapers em Praga. Ele entrou no complexo como uma corrente de ar frio. O interior era surpreendentemente limpo, um laboratório improvisado onde a biologia e a química se misturavam de maneira sinistra. Havia tanques de estase, vestígios de amostras sanguíneas, e no centro, uma figura solitária examinando slides sob uma luz forte. Não era um Reaper, mas sim um homem pálido, vestindo um jaleco manchado, cuja excitação intelectual superava qualquer medo. Este era um cientista, um discípulo da ciência profana, buscando a imortalidade ou o poder através da engenharia viral. Blade avançou, e o som de suas botas de couro no chão de concreto foi a única advertência. O cientista se virou, os olhos arregalados, e um sorriso lento e insano se formou em seus lábios. Você chegou tarde, caçador, sibilou o homem, mas não tarde demais para ver o futuro. A batalha não seria com presas e garras, mas com o horror da ambição humana descontrolada, um inimigo tão previsível quanto a próxima aurora. Blade levantou a arma, a precisão de um franco-atirador letal, pronto para cortar mais uma linha de falha no tecido da realidade.
O cientista, um indivíduo de compleição frágil que parecia ter passado a vida inteira sob luzes artificiais, exibia uma arrogância que Blade conhecia bem. A arrogância do intelectual que acredita poder manipular forças que não compreende. Sua voz, fina e ligeiramente histérica, ressoava no silêncio estéril do laboratório. Ele não tinha a força bruta dos Reapers, nem o poder inerente dos vampiros puros. Sua arma era a informação e a arrogância de se julgar acima da moralidade. Ele olhava para Blade com a curiosidade desapaixonada de um biólogo observando um espécime raro, esquecendo que o espécime em questão era um predador de topo. Você não entende, continuou o cientista, movendo-se lentamente em direção a um painel de controle. O Reaper era apenas o rascunho. Eu refinei a cepa. Eu dei a ela estabilidade. Estou prestes a criar algo que não será nem predador nem presa. Será a simbiose perfeita. Sua descrição era um catálogo de ambições desmedidas, ecoando a mesma tolice que levou Eli Damasquinos a brincar de Deus. Blade sentiu um desprezo frio. A dependência da tecnologia e do intelecto para forçar a evolução, em vez de aceitar a natureza, era a verdadeira maldição da humanidade. Blade não perdeu tempo com diálogos. A paciência havia sido consumida nas ruas de Praga. Ele disparou, mirando no joelho do cientista para imobilizá-lo sem matá-lo imediatamente, preservando a possibilidade de extrair informações sobre a distribuição do material genético Reaper. O tiro foi preciso, resultado de anos aprimorando a mira em condições de visibilidade quase nula. O cientista caiu com um grito agudo, o som cortado pela máscara de gás que Blade vestiu em um movimento automático, antecipando a libertação de agentes químicos ou virais. Onde está o material? E quem mais sabe sobre sua estabilidade? A voz de Blade, filtrada pelo equipamento tático, soou gutural e desprovida de emoção. Era uma performance de interrogatório que exigia submissão, não negociação. O cientista, contorcendo-se de dor, riu secamente. Você não consegue entender a beleza da criação. Já enviei os dados. Eles virão buscar o trabalho. Ele tossiu, e uma mancha escura começou a se espalhar em seu pescoço, sob a pele pálida. Não era sangue, mas sim uma reação bioquímica violenta. A autodestruição planejada. Blade percebeu o perigo tarde demais. O cientista havia criado um mecanismo de segurança final. A autoaniquilação catastrófica. Em vez de entregar a informação, ele liberaria uma nuvem de esporos concentrados do vírus modificado. Uma contaminação em área que forçaria Blade a se isolar ou arriscar a propagação. Com uma agilidade surpreendente, apesar da dor, Blade saltou sobre a mesa de operações, derrubando os tanques de estase e desviando a trajetória do gás que agora jorrava do painel. O vapor tóxico preencheu o laboratório, uma névoa espessa e esverdeada que prometia uma morte lenta e dolorosa. Blade, protegido por sua armadura e seu sistema respiratório superior, moveu-se rapidamente para o centro do desastre. O cientista estava morto, uma vítima irônica de sua própria ambição científica. A prioridade mudou de interrogatório para contenção. Blade precisava destruir todo o material antes que a disseminação pudesse atingir a superfície, ou que outros interessados, como Whistler havia alertado, chegassem ao local. Ele acionou os explosivos de proximidade que sempre carregava em seu cinto, posicionando-os estrategicamente sobre os principais reservatórios de amostras e os computadores centrais. Enquanto se retirava rapidamente em direção à saída, o ambiente explodiu atrás dele em uma série de concussões abafadas. O metal retorceu-se, o fogo consumiu o laboratório. Blade emergiu no calor do deserto, o ar fresco do lado de fora sendo um bálsamo químico após a toxina interna. Ele viu a coluna de fumaça negra subindo contra o céu azul impiedoso, um monumento à loucura científica. Mais uma vez, ele havia cortado o mal pela raiz, mas a sensação era de vazio. Ele não havia derrotado a fonte do mal, apenas a manifestação atual. A corrida contra a ignorância e a ganância continuava.
Montando sua motocicleta, ele olhou para o oeste, para onde o sol começava a pender, sinalizando o retorno da noite, seu verdadeiro domínio. O eco da voz de Whistler estava lá, um chamado para a próxima sombra. E Blade respondeu com o rugido do motor, desaparecendo na imensidão que melhor escondia um caçador solitário. A vastidão do deserto, agora tingida pelos tons alaranjados do entardecer, oferecia um palco aberto para a solidão de Blade. O calor remanescente do dia parecia amplificar a sensação de isolamento, um estado que ele abraçava como um familiar sombrio. A destruição do laboratório improvisado fora limpa, mas a mancha persistia em sua mente. A inevitabilidade da repetição. Se não fossem os vampiros, seriam os cientistas obcecados. A sede de poder era uma infecção que não se limitava a mordidas e sangue. Ele dirigia sem pressa, mas sem hesitação, a máquina vibrando sob ele. Um companheiro mecânico mais confiável do que qualquer ser humano que já conhecera. A comunicação com Whistler era agora menos urgente, focada em analisar os fragmentos de dados que Blade conseguiu recuperar do computador de apoio antes da explosão. Whistler, em sua toca segura, trabalhava incansavelmente, mapeando as cadeias de suprimentos e os potenciais compradores do trabalho refinado do cientista. Era um trabalho de detetive de alto risco, um contraste com a ação física de Blade, mas igualmente vital. Whistler era a mente, Blade, o executor. Blade pensava na natureza do seu próprio poder. Sua fisiologia híbrida não era uma bênção, mas uma ferramenta afiada. Ele se movia com a fluidez letal que diretores de ação costumavam buscar ao treinar seus dublês. Mas a motivação era puramente defensiva, não espetacular. Ele era a antítese do glamour. Sua existência era uma série de sacrifícios brutais em nome de uma paz que ele jamais experimentaria. À medida que a noite caía, trazendo um alívio refrescante ao ar do deserto, Blade percebeu que a pista dos traficantes de sangue o levaria para o sul, para as cidades costeiras onde o anonimato era mais fácil de comprar. Os verdadeiros inimigos, ele sabia, não eram os monstros famintos nas sarjetas, mas sim aqueles que, do conforto de seus escritórios ou laboratórios seguros, tentavam comercializar o caos. Ele parou a moto sob a sombra projetada de uma formação rochosa, a única cobertura no horizonte. Abriu o compartimento traseiro, inspecionando o arsenal. As balas de prata, os explosivos especializados, as lâminas afiadas. Cada item era um testemunho de uma ameaça anterior. Ele limpou a poeira do deserto de sua jaqueta de couro, um ritual que o ajudava a recentrar. Seus movimentos eram lentos, quase meditativos, a calma antes de uma tempestade que ele próprio conjurava. A sensação de estar sendo observado, que o acompanhara desde que deixou o laboratório em chamas, intensificou-se. Não era o cheiro de um vampiro, nem a assinatura de calor de um caçador. Era algo diferente, mais sutil. Ele ficou imóvel, ouvindo apenas o vento seco. Então, ele viu. No alto, um drone minúsculo, quase invisível contra o céu estrelado, pairava silenciosamente. Não era uma tecnologia da unidade. Era algo mais avançado, mais sigiloso. Blade sabia que havia sido rastreado. A informação sobre a cepa Reaper estava se espalhando mais rápido do que ele esperava. Ele não hesitou. Com um movimento rápido, disparou um dardo eletromagnético especial de seu pulso. O dardo atingiu o drone com um estalo seco. A pequena máquina caiu no chão arenoso, inerte. A observação era um sinal. Alguém poderoso estava observando o resultado de sua caçada no deserto. Alguém que talvez quisesse o que o cientista havia criado. Isso significava que a ameaça não se resumia a um único laboratório isolado. Ele havia entrado em um jogo maior, mais organizado. Blade deu partida na moto. Não havia tempo para caçar o observador. A prioridade era chegar ao ponto de encontro que Whistler havia sugerido. Ele acelerou em direção ao sul, para onde as luzes distantes da civilização prometiam mais sombras para se esconder e mais alvos para eliminar. A jornada solitária continuava.
a promessa de sangue e luta como a única constante em sua vida noturna. As luzes da cidade costeira surgiram no horizonte como um aglomerado de estrelas caídas, um contraste gritante com o vazio negro do deserto. Blade sentia a mudança na atmosfera, a densidade da população urbana sendo um convite para o caos oculto. As cidades eram os ecossistemas onde os predadores noturnos prosperavam, alimentados pela escuridão artificial das ruas e pelo anonimato das multidões. Whistler havia triangulado uma transação de amostras biológicas raras em um cais abandonado na zona portuária, um ponto nevrálgico para o submundo de praga que se espalhara pelo mundo. Ao chegar, Blade deixou a motocicleta em um armazém seguro, trocando o veículo pela escuridão familiar dos becos entre contêineres empilhados. Sua armadura negra parecia se fundir com as sombras, e ele se movia com uma cautela que beirava a invisibilidade. Ele não estava ali para uma invasão aberta, mas para uma intercepção cirúrgica. O grupo envolvido não eram os cientistas fanaticamente ambiciosos, mas mercenários humanos, contratados para transportar o material. Eles eram mais previsíveis, gananciosos, bem armados, mas carentes da ferocidade sobrenatural. Blade os observava de longe, notando a hierarquia do grupo, o líder impaciente batendo o pé enquanto esperava a entrega. A cena era um clichê de filmes de suspense de baixo orçamento, mas o que estava sendo transportado era de importância catastrófica. A ação começou no momento em que o veículo de transporte se aproximou. Blade utilizou granadas de luz estroboscópica para desorientar os guardas, transformando a escuridão em um caos sensorial. Em meio aos gritos e à cegueira momentânea, ele avançou. Os mercenários dispararam em todas as direções, mas Blade era um borrão de precisão. Ele desarmou o primeiro com um golpe de antebraço quebrando a clavícula, e o segundo teve sua arma arrancada antes que pudesse mirar. O líder, mais experiente, conseguiu reagir e tentou fugir em direção ao caminhão de transporte. Blade o alcançou em 3 passadas longas. A luta foi rápida, um duelo de pura força contra desespero. Blade não se incomodou com a arma do homem. Ele a derrubou com um golpe da borda da sua lâmina e, antes que o mercenário pudesse piscar, cravou uma estaca de prata no peito do homem, encerrando a ter-ameaça com a eficiência sombria que se tornara sua marca registrada. Ao abrir o compartimento selado do caminhão, Blade encontrou o prêmio. Cilindros de contenção contendo um líquido viscoso, claramente o material genético Reaper refinado que o cientista desertor havia mencionado. A herança biológica perigosa estava sendo distribuída. No entanto, quando Blade estava prestes a neutralizar o material com um neutralizador químico de Whistler, um novo som invadiu o cais. Não o som de veículos da polícia ou da unidade, mas o zumbido silencioso de aeronaves furtivas. Desta vez, os rastreadores eram mais sofisticados que o drone no deserto. Uma equipe de elite, vestida com trajes táticos pretos e equipada com armamento de ponta, desceu por cabos. Eles não pareciam caçadores, nem a polícia. Seus movimentos eram coordenados, militares, mas com uma precisão fria que Blade reconheceu como a de profissionais acostumados a missões de extração de alto valor. Eles não vieram pelos mercenários mortos. Vieram pelo material Reaper. O líder da equipe, um homem com cicatrizes no rosto e olhos que não demonstravam medo, apontou sua arma para Blade. Deixe o material, caçador. Você completou a aquisição primária. Agora, o controle pertence a nós. A voz dele era calma, autoritária. Blade olhou para os cilindros e depois para os recém-chegados. Ele havia interceptado a entrega apenas para se tornar o próximo ponto de coleta para uma facção desconhecida, provavelmente patrocinada por algum poder sombrio que via nos Reapers uma arma de guerra biológica e não apenas uma praga. A sensação de ser manipulado, de ser uma ferramenta em um jogo maior, inflamou uma fúria gelada em seu âmago. Você está no meu caminho, Blade respondeu sem baixar a guarda, suas mãos pairando sobre suas lâminas. O líder sorriu, um gesto cruel. Sempre o mesmo problema com os renegados.
Você não entende a política, Blade. Você só entende a morte. A noite no porto se tornou palco de outro confronto inesperado, desta vez contra homens que, embora mortais, lutavam com a disciplina de quem tinha recursos ilimitados e um objetivo claro: controlar a próxima etapa da evolução vampírica. E Blade era o único obstáculo restante. Ele sabia que, ao derrotar esses homens, ele não estaria encerrando o problema, mas apenas ascendendo um degrau na escada hierárquica dos inimigos. O confronto no cais foi uma explosão de disciplina militar contra a fúria caótica e controlada de Blade. Os mercenários de elite, com seus equipamentos de alta tecnologia, eram rápidos, mas lhes faltava a instintiva leitura do perigo que a condição híbrida de Blade lhe proporcionava. Ele se movia como se estivesse sob a água, desdenhando das balas que passavam zunindo, concentrando-se em desarmar a coordenação do esquadrão. O líder, um homem chamado Silas, era notavelmente habilidoso, mantendo a linha de frente com uma frieza que sugeria treinamento em algum serviço secreto obscuro. Talvez uma ala militar dissidente fascinada pelo potencial destrutivo do sangue Reaper. Blade utilizou o ambiente a seu favor. Um container vizinho, cheio de líquidos inflamáveis, tornou-se um alvo estratégico. Um único tiro certeiro fez com que o líquido vazasse e, em segundos, as chamas subiram, rompendo a escuridão e forçando os mercenários a se dispersarem, perdendo a vantagem tática. No meio da confusão, Blade neutralizou Silas, não com a estaca de prata, mas com uma chave de braço brutal quebrou o braço que segurava a arma, forçando o homem a se render ou a ser esmagado. Quem os enviou? A voz de Blade era um sibilo através do filtro de respiração, sem dar espaço para ameaças vazias. Ele não precisava coagir Silas. Bastava a promessa implícita de que a dor seria progressivamente pior. Silas cuspiu sangue e respondeu com um desafio. Você pode nos matar, caçador, mas não pode deter o fluxo. Somos os coletores. Os verdadeiros arquitetos do amanhã querem esse material. Você acha que os Reapers eram o fim do jogo? Eles eram apenas o teste de campo. O patrocínio é muito maior agora. A menção de um patrocínio maior gelou Blade mais do que o vento frio do oceano. Silas não era o topo da cadeia. Era apenas mais um fantoche. A tecnologia Reaper estava sendo replicada e distribuída por uma organização sombria, provavelmente uma corporação ou um governo renegado, que buscava a supremacia biológica. Isso explicava a vigilância aérea e a precisão da interceptação. Com a informação crucial, Blade não perdeu tempo. Ele ativou os dispositivos de destruição nos cilindros, assistindo à dissolução química do material Reaper enquanto Silas e os mercenários sobreviventes eram deixados amarrados, presos às estruturas do cais para que a polícia local, ou Whistler, os encontrasse mais tarde. Ele não gastaria sua energia vital com a captura. Seu foco era a fonte dessa nova distribuição. Ao se afastar, a sensação de ser caçado aumentou. Não era Silas ou seus homens. Era uma entidade mais vasta e paciente. Ele fez um contato rápido com Whistler, informando-o sobre a nova ameaça e o provável destino do material destruído. Eles estão mais organizados, Whistler. Isso não é mais sobre sobrevivência de linhagem, é sobre controle global. Whistler demorou a responder, sua voz cheia de preocupação. Eu estava monitorando as comunicações, Blade. Há rumores de um consórcio. Uma sociedade secreta que opera nas sombras do mercado negro de tecnologia militar. Eles querem a arma final, e você é a única prova viva de que o vírus funciona. A conclusão era inevitável. Blade era o alvo principal. Sua imunidade, sua força, eram a chave para entender e replicar a fórmula perfeita de predador. Ele não era apenas um caçador. Ele se tornara o prêmio mais valioso. Ele retornou à solidão da estrada, mas agora com um propósito mais definido. Ele não estava mais apenas reagindo. Ele precisava caçar a fonte dessa nova organização. O caminho o levaria para longe do leste europeu, para o coração da tecnologia e do poder financeiro. A escuridão que ele buscava enfrentar
estava se manifestando em salas de reuniões iluminadas e complexos de pesquisa ultra-secretos. Blade ligou o motor. O rugido era mais agressivo agora, uma promessa de retaliação. Ele era o guardião. E se o mundo seria dominado por parasitas com jalecos e planos quinquenais, ele garantiria que o preço dessa dominação fosse pago em sangue, gota a gota, em cada canto escuro que ousasse hospedar a ambição humana desenfreada. A jornada apenas se tornara mais complexa, e Blade, o eterno solitário, estava pronto para a próxima fase da Guerra Silenciosa. A transição de Guillermo del Toro para a direção de Blade Segoes, após o sucesso considerável do primeiro filme, marcou um momento significativo na sua carreira, consolidando-o como um mestre emergente no cinema de gênero. O diretor mexicano, conhecido por sua predileção por criaturas góticas, maquiagens protéticas intrincadas e um profundo senso de humanidade sob a superfície do horror, encontrou em Wesley Snipes como Eric Brooks um veículo perfeito para explorar temas de isolamento e redenção. Snipes, já estabelecido como um ator de ação carismático, traz para Blade uma estoica resignação, a marca de um ser que vive à margem, caçando vampiros enquanto luta contra a sede de sangue que o torna um deles. O filme se desvia da estética mais sombria e urbana do original de Stephen Norrington, abraçando uma escala maior e um visual mais polido, embora Del Toro insira sua assinatura inconfundível na coreografia da violência e no design dos monstros. A introdução dos Reapers, ou a linhagem Murkoff, é um golpe de mestre na mitologia estabelecida. Eles não são meros descendentes do vampirismo tradicional. São uma evolução, uma praga biológica que ameaça ambos os lados da guerra. Este elemento biológico, uma obsessão recorrente em Del Toro, desde Mimic, adiciona uma camada de urgência científica e pavor visceral à narrativa. A maneira como os Reapers se movem, quase como insetos predadores, com mandíbulas secundárias expostas, demonstra a habilidade do diretor em criar criaturas que são simultaneamente repulsivas e fascinantes. A dinâmica entre Blade e a Blood Pack, a unidade de caçadores de elite, é crucial para o desenvolvimento do personagem. Blade, o eterno solitário, é forçado a colaborar com humanos que o temem e desconfiam dele. O personagem de Scud, interpretado por Norman Reedus, funciona como uma ponte cômica e tecnológica. Reedus, cuja carreira floresceria anos depois em The Walking Dead, oferece aqui um contraponto energético ao estoicismo de Snipes, um jovem geek obcecado por tecnologia que admira Blade, quase como um ídolo pop. O elemento mais fascinante, contudo, é a introdução de Nyssa Damaskinos, interpretada por Leonor Varela. Nyssa é uma vampira de linhagem pura, filha do patriarca, e sua complexidade moral serve como espelho para a de Blade. A atração e a tensão entre eles não são apenas românticas. Elas representam a possibilidade de reconciliação entre o caçador e o caçado. Varela entrega uma performance de elegância aristocrática, misturada com uma ferocidade latente, lembrando as heroínas trágicas do cinema de horror clássico que Del Toro tanto reverencia. A cinematografia, sob a batuta de Gabriel Beristain, mantém uma paleta de cores saturadas, mas com um foco maior em ambientes internos luxuosos e decadentes, como a fortaleza dos Damasquinos, contrastando com a escuridão tecnológica do laboratório. As sequências de luta são o auge da direção de ação de Del Toro. Elas são rápidas, brutais e surpreendentemente criativas, especialmente a luta no clube noturno com os Reapers. Del Toro nunca deixa a coreografia se tornar aleatória. Cada movimento carrega peso e intenção, um reflexo da disciplina imposta ao seu estilo barroco. Em retrospectiva, Blade 2 é frequentemente citado como um dos filmes de quadrinhos mais bem-sucedidos de sua época, em grande parte porque Del Toro não tentou reinventar a roda, mas sim injetar sua própria visão estilística no material existente. Ele pegou o cinismo do original e o temperou com um senso de mitologia operística e um design de produção que beira o expressionismo gótico,
Tudo isso enquanto oferecia ao público um espetáculo de ação sangrento e empolgante. A conclusão do filme deixa Blade ainda mais isolado, mas com um vislumbre fugaz de possível aliança, reafirmando seu status como o herói trágico que nunca pode verdadeiramente pertencer a nenhum dos mundos que ele se esforça tanto para proteger. A colaboração entre Del Toro e Snipes atinge seu pico na forma como a vulnerabilidade de Blade é exposta, não através de diálogos longos, mas por meio de gestos mínimos. Wesley Snipes, com seu físico esculpido, transmite a dor crônica de ser um mutante, um Dia Walker, condenado a uma existência sem pertencimento. Seus olhos, frequentemente sombreados pela aba do casaco de couro, carregam o peso de séculos de batalhas esquecidas. Ele é a personificação do anti-herói gótico moderno, um cruzamento entre o vigilante urbano e o vampiro melancólico que luta contra sua própria natureza. A família Damaskinos, especialmente Quinn, interpretado por Eric Miyashiro, e a própria Nyssa, servem como um excelente estudo sobre a aristocracia vampírica. Eles representam o luxo entediado e a decadência inerente a um grupo que se considera imune à extinção. O patriarca, Joseph Damaskinos, é apresentado com uma pompa quase real, mas sua arrogância é a chave para sua queda. Del Toro é mestre em expor a fragilidade sob a armadura da superioridade, e a ameaça dos Reapers funciona como um catalisador que expõe as rachaduras na fundação da sociedade vampírica estabelecida. O elemento de body horror, uma marca registrada de Del Toro, é mais evidente no ciclo de vida dos Reapers. A transformação rápida e grotesca, a dependência da escuridão para a caça e a maneira como eles atacam a garganta das vítimas revelam uma preocupação com a contaminação biológica que ecoa em muitas de suas obras posteriores. É um horror que se sente orgânico e palpável, em oposição à ameaça mais etérea dos vampiros originais. A maquiagem e os efeitos práticos utilizados para os Reapers são notáveis, fugindo do CGI preguiçoso que dominava a virada do milênio, dando à criatura uma textura tátil. A química entre Blade e o especialista em armas Whistler, Chris Christopherson, embora em menor tempo de tela do que no primeiro filme, é o âncora emocional da narrativa. Whistler é a figura paterna substituta, o humano que aceitou a escuridão de Blade sem julgamento. A lealdade mútua entre eles é construída em anos de trauma compartilhado, e a preocupação de Whistler com a segurança de Blade, especialmente quando ele se une a Blood Pack, é um lembrete sutil de que, apesar de toda a sua força, Blade ainda anseia por aceitação humana. Blade II brilha como um exemplo de como uma sequência pode honrar o tom do original enquanto expande audaciosamente seu escopo visual e mitológico. Não é apenas um filme de ação. É um melodrama gótico disfarçado de filme de super-herói de ação, onde a verdadeira batalha de Eric Brooks continua a ser interna, lutando para manter sua humanidade enquanto caça aqueles que são a sombra de seu próprio pesadelo. A direção de Del Toro transforma o material de quadrinhos em uma ópera de sangue e sombra. A arquitetura visual do filme, fortemente influenciada pelo gosto de Del Toro por ambientes opressivos e suntuosos, serve para intensificar o isolamento dos personagens. Os esconderijos dos Damaskinos, com sua mistura de tecnologia de ponta e decoração clássica decadente, parecem catedrais profanas, locais onde a morte é celebrada com vinho e luxo. Este contraste entre a beleza superficial e a podridão subjacente é um comentário sobre a natureza da elite vampírica. Eles se agarram a formas antigas de poder enquanto o mundo moderno, representado pela ameaça dos Reapers, os engole. A performance de Leonor Varela como Nyssa é notável pela contenção. Ela não é uma vilã óbvia, mas uma agente de mudança forçada a confrontar a corrupção de sua própria linhagem. Seu desenvolvimento, de protetora leal à potencial aliada de Blade, é movido por uma necessidade de sobrevivência e um respeito mútuo pela habilidade de luta, uma faísca de reconhecimento entre dois predadores altamente eficientes. A dança de desconfiança e atração entre ela e Blade é construída sobre o entendimento compartilhado de serem forasteiros em seus respectivos mundos.
Ela, uma vampira diferente de sua espécie por sua moralidade. Ele, um mestiço rejeitado por ambas as raças. A inclusão da Blood Pack, embora forneça carne fresca para as sequências de ação, funciona primariamente para ilustrar a dificuldade inerente de Blade em confiar. Os membros da unidade, como o reservado Pork, interpretado por Matt Schulze, representam a desconfiança humana padrão em relação ao outro. A coreografia das interações deles com Blade é tensa. Há respeito forçado pela eficácia de Blade, mas um medo visceral da sua natureza. É um microcosmo da luta de Blade para ser aceito, uma luta que ele sabe, no fundo, estar fadada ao fracasso. Scud, apesar de ser o alívio cômico, é fundamental para Del Toro externalizar a fascinação tecnológica que envolve Blade. O bunker e o arsenal de Scud são um santuário para a tecnologia de caça, um espaço onde a ciência tenta controlar o sobrenatural. A admiração de Scud por Blade é quase infantil, contrastando com o cinismo endurecido do próprio caçador. É através dos olhos de Scud que o público pode se permitir um momento de deslumbramento com o poder de Blade, antes que a escuridão o reivindique novamente. A maestria de Del Toro em Blade 2 reside em sua capacidade de orquestrar caos com precisão estética. O filme nunca se perde no espetáculo. A ação é sempre funcional para a trama e para o desenvolvimento do personagem. Cada bala, cada lâmina, serve para aprofundar a mitologia ou para destacar a solidão implacável de Eric Brooks. O final, deixando Blade mais uma vez sozinho com seu arsenal e sua missão incessante, não é um final feliz, mas um retorno ao seu estado natural de vigilância eterna, uma aceitação agridoce de seu destino como o predador supremo que deve se manter à distância. A profundidade emocional do filme se manifesta na aceitação tácita por parte de Blade de seu papel sacrificial. Ele é a arma, não o herói com um arco de redenção tradicional. Guillermo del Toro explora isso ao forçar Blade a confrontar uma forma de vampirismo que é mais monstruosa em sua biologia do que a linhagem aristocrática de damasquinos. Os Reapers são a manifestação do terror descontrolado, desprovidos da fachada de civilidade que os vampiros tradicionais mantêm. Essa diferença permite que Blade se sinta, paradoxalmente, menos monstruoso em comparação com a nova praga. A direção de arte merece um reconhecimento especial pela criação do visual dos Reapers, que claramente se beneficiou da experiência de Del Toro com criaturas. Eles não são apenas rápidos, eles possuem uma biomecânica perturbadora, lembrando artrópodes sob a pele humana. Essa atenção aos detalhes práticos de design de criaturas, em oposição ao domínio crescente do CGI na época, enraiza o horror no tangível, permitindo que o público sinta o cheiro do sangue e o tecido rasgado. A relação entre Blade e Whistler adquire uma nova camada de urgência quando Whistler é ferido. É um lembrete brutal de que, mesmo com toda a sua força, Blade depende do apoio humano que ele tenta afastar. A fúria fria que consome Blade após o ataque é a sua forma mais pura de emoção. É a ira protetora de quem tem um laço real, mesmo que esse laço seja mantido através de tecnologia e de um código de honra antiquado. Leonor Varela, como Nyssa, carrega o peso de uma herança que ela deseja rejeitar. Seu treinamento como guerreira é evidenciado em seus movimentos, que são fluidos e letais, mas nunca desesperados. Ela compartilha com Blade a mesma tragédia de ser o produto de uma união indesejada. A hesitação dela em matar seu próprio pai, o patriarca Damasquinos, sublinha o conflito central. A dificuldade em matar a família, mesmo quando essa família representa a corrupção total. O ritmo do filme é implacável, mantendo a promessa de ação do primeiro filme, mas elevando a aposta para um nível apocalíptico, onde a sobrevivência da raça humana pende por um fio, exigindo a cooperação forçada entre o caçador e os caçados. Blade 2 se estabelece, portanto, não apenas como um filme de ação competente, mas como uma meditação sombria sobre a necessidade de aceitar o monstro interior para combater um mal maior, reafirmando a assinatura autoral de Del Toro na justaposição entre o gótico e o biológico.
Apesar do sucesso estrondoso e da aclamação pela direção de Del Toro, a trajetória subsequente de Eric Brooks no cinema seria marcada por mudanças significativas de tom e visão criativa. A transição de volta para a direção de David S. Goyer em Blade Trinity, 3 anos depois, revelou o quanto a voz de Del Toro era essencial para sustentar a complexidade emocional e o design visual de Blade 2. A ausência do olhar do diretor mexicano resultou em um filme que priorizou o espetáculo e a mitologia expandida, com a introdução de Hannibal King e Abigail Whistler, em detrimento da profundidade psicológica que Del Toro havia cravado na pele do protagonista. O Blade II de 2002 funciona, assim, como um ponto alto singular na saga cinematográfica, uma obra onde o cineasta conseguiu impor sua estética distintamente europeia e barroca sobre o material de quadrinhos americano. A paleta de cores escuras, a obsessão com as texturas orgânicas do horror e a melancolia inerente aos seus protagonistas foram harmonizadas com as sequências de luta inventivas. O filme permanece um testemunho de como um diretor visionário, mesmo trabalhando sob as restrições de um blockbuster de estúdio, pode transformar uma premissa de ação em algo artisticamente coeso e memorável. A jornada de Eric Brooks neste segundo capítulo é a de um guerreiro forçado a aceitar aliados temporários, mas nunca verdadeiramente a se abrir. Uma postura que reforça sua identidade como o lobo solitário do submundo noturno. A despedida de Blade com Nyssa no final é carregada de uma ambiguidade agridoce que é muito característica do cinema de Del Toro. Não há um beijo apaixonado ou uma promessa de futuro. Há um reconhecimento mútuo de que seus caminhos, embora momentaneamente convergentes para destruir um inimigo comum, estão fadados a se separar novamente pela natureza de suas existências. Nyssa, tendo se libertado da tirania de seu pai e percebido a podridão de sua própria sociedade, escolhe um caminho de incerteza, mas longe da corrupção ancestral. A imagem final de Blade desaparecendo na escuridão, retornando ao seu purgatório autoimposto, solidifica o tema central. Redenção não é possível através da conexão, mas apenas através da perpetuação incansável da luta. Ele é o guardião eterno, e a solidão é o preço de sua eficácia. Kris Kristofferson, como Whistler, proporciona o contraponto essencial para essa solidão. Sua lealdade é inabalável porque ele não vê Blade como um monstro, mas como um filho ferido que precisa de um lar, mesmo que esse lar seja um bunker de alta tecnologia. A preocupação que ele demonstra é a última âncora de Blade ao mundo humano. Quando Whistler está em perigo, a máscara de indiferença de Blade racha, revelando a profundidade do laço forjado pelo trauma compartilhado. É um relacionamento construído sobre a necessidade mútua de ter alguém que entenda o sacrifício diário de ser diferente. O sucesso de Blade Blazer também reside na sua habilidade de balancear o horror corporal com a fantasia estilizada. Os Reapers, embora biologicamente aterrorizantes, são apresentados com uma estética de filme B, elevado, algo que Del Toro sempre soube fazer com maestria. Eles são grotescos, mas não ridículos. Eles são uma ameaça real porque sua feiura é funcionalmente letal. A forma como eles se movem e se comunicam em bandos, contrastando com a individualidade estoica de Blade, enfatiza o tema do homem contra a horda. Em última análise, Blade 2 é mais do que uma melhoria técnica sobre o primeiro filme. É uma infusão de alma autoral. Del Toro pegou um herói de ação com uma premissa simples e o inseriu em um drama shakespeariano de linhagem, decadência e dever. A maneira como o filme termina, não com uma celebração, mas com a promessa de que a guerra nunca terá fim, ressoa profundamente com a filosofia gótica do diretor. A beleza e a tragédia existem lado a lado, e o herói deve caminhar no limiar entre elas para sempre. A ausência de Del Toro na terceira parte deixou uma lacuna que este segundo capítulo preencheu com uma visão tão forte que se tornou o padrão pelo qual a saga seria medida. A permanência de Blade 12 no cânone do cinema de gênero reside precisamente nessa fusão bem-sucedida entre a ação frenética exigida pelo público
e a subversão temática que Del Toro sempre almeja. O diretor não se contentou em simplesmente colocar Blade contra vampiros mais fortes. Ele criou um cenário onde a própria definição de vampiro se expande, forçando o protagonista a lidar com uma ameaça que desestrutura a ordem estabelecida, inclusive a hierarquia dos damasquinos. Essa nova linhagem representa o caos biológico, a anarquia da natureza, enquanto os vampiros de linhagem pura, com seus castelos e tradições, representam a tirania decadente e previsível. A atuação de Wesley Snipes atinge seu ponto mais sutil aqui. Diferente do primeiro filme, onde a raiva era o motor principal, em Blade 2 vemos uma fadiga quase filosófica. Ele executa sua tarefa com eficiência mecânica, mas os breves momentos de interação com Nyssa ou a preocupação com Whistler expõem fendas em sua armadura estoica. Ele é um agente da lei sobrenatural, mas desprovido de qualquer sistema legal humano para recorrer. Sua única lei é a sobrevivência e a erradicação da ameaça. O laboratório dos Damasquinos e as instalações secretas onde os Reapers são estudados funcionam como câmaras de testes para a visão de mundo de Del Toro. O horror não está apenas no sangue derramado, mas no processo científico profano que tenta domesticar ou engenhar o monstro. A maneira como os corpos são manipulados, a esterilidade opressiva dos laboratórios contrastando com a vitalidade violenta dos Reapers, cria uma tensão constante entre ordem forçada e selvageria inerente. Scud, embora seja a figura mais leve, oferece a Del Toro uma maneira de comentar a tecnologia de ponta que sustenta a cruzada de Blade. Ele é o entusiasta, o fã que se torna parceiro, e sua morte, embora servindo a um propósito dramático para aumentar a aposta, também simboliza a impossibilidade de Blade manter conexões humanas duradouras. O sacrifício de Scud reforça a regra não dita do mundo de Blade. A proximidade é fatal. A força motriz da narrativa, a motivação de Nyssa para se aliar a Blade, é um reconhecimento da superioridade moral do outsider. Ela percebe que a tradição familiar é uma armadilha. Ao lado de Blade, ela experimenta a ação direta e a eficácia da caça descompromissada de Dogma, em oposição à política estagnada da sociedade de seu pai. Essa aliança temporária é um vislumbre do que Blade poderia ser se permitisse a confiança, mas o filme sabiamente recusa esse caminho fácil. Blade Zigoi é a celebração da necessidade da solidão como ferramenta de guerra. E a saída de Blade no final, sem abraços ou promessas, é a afirmação mais clara dessa filosofia sombria. A persistência da solidão de Eric Brooks ao final de sua jornada em Blade Zigoi é o coração sombrio que Del Toro se recusa a iluminar completamente. Este não é um filme sobre encontrar um lugar ao sol. É sobre a confirmação de que o crepúsculo é seu único habitat permanente. A maneira como ele se afasta de Nyssa, mesmo após a intimidade forçada da batalha, demonstra uma autodefesa psicológica mais forte do que qualquer habilidade física. Ele internalizou tanto a rejeição, que a aceitação se torna mais ameaçadora do que o combate. A parceria com Nyssa foi uma anomalia, um interlúdio trágico onde ele viu um reflexo de sua própria condição em uma linhagem que ele deveria odiar. A construção do mundo vampírico, supervisionada por Del Toro, é rica em detalhes de hierarquia e ritual. Os salões dos damasquinos são projetados para parecerem opulentos, mas sufocantes, um símbolo de uma civilização vampírica que se tornou uma prisão dourada para si mesma. O patriarca, Joseph, representa a tradição dogmática, a recusa em evoluir, o que o torna vulnerável ao salto evolutivo representado pelos Reapers. Essa dicotomia, tradição estagnada contra a praga biológica voraz, é onde a visão de Del Toro mais se destaca, usando o horror para comentar sobre a rigidez social. A trilha sonora, que acompanha a ação com batidas industriais e orquestrações sombrias, sublinha a natureza operística do conflito. Cada tiroteio não é apenas um conjunto de movimentos coreografados, mas um clímax musical onde a adrenalina da violência é elevada a um nível quase religioso.
A direção de fotografia de Beristain usa a luz ambiente de forma magistral, com os holofotes pontuando a escuridão, destacando o brilho frio do metal das armas de Blade contra a paleta de sombras profundas. A performance de Norman Reedus como Scud, embora secundária, é crucial para o tom de final da festa. Ele é o inocente que se envolveu demais, atraído pelo brilho perigoso da vida de Blade. Sua morte, enquanto tenta desesperadamente ajudar o ídolo, é um golpe duro que ressoa com a temática da contaminação e da perda. Scud morre porque se aproximou demais do fogo, um eco constante do isolamento necessário de Blade. Em suma, Blade 2 é a concretização da fantasia gótica de Guillermo del Toro, dentro do molde de um filme de ação de grande orçamento. Ele elevou um herói de quadrinhos a um ícone de horror existencial. A beleza do filme não reside apenas nas sequências de luta perfeitamente executadas, mas na tragédia silenciosa de Eric Brooks, que ganha batalhas, mas perde a chance de pertencer, condenado a patrulhar as fronteiras entre a humanidade e a monstruosidade que ele próprio encarna. A durabilidade da reputação de Blades 2 como um exemplar de filme de gênero reside em sua capacidade de equilibrar o espetáculo de ação com uma profunda melancolia gótica, uma assinatura indelével de Guillermo del Toro. O diretor não apenas dirigiu o filme. Ele o reescreveu visualmente, infundindo-o com sua paixão por criaturas que são repulsivas e fascinantes simultaneamente. A estética gótica que ele injeta na Fortaleza Damasquinos, um labirinto de veludo, pedra antiga e tecnologia de vigilância, funciona como uma metáfora para a própria estagnação da aristocracia vampírica. Eles são ricos, poderosos, mas presos em seu passado, incapazes de se adaptar à rápida e feia evolução trazida pelos Reapers. A ameaça dos Reapers é o catalisador temático. Eles são a antítese da ordem. Enquanto os vampiros tradicionais se orgulham de sua linhagem e controle sobre o sangue, os Murkoff são uma força de entropia biológica. A forma como Del Toro os desenha, com suas mandíbulas secundárias expostas e mobilidade insetoide, remete aos seus estudos anteriores sobre pragas e mutações, como visto em Mimic. Essa abordagem baseada no horror corporal orgânico contrasta violentamente com a elegância fria dos vilões humanos, vampiros, forçando o público a questionar quem é o verdadeiro monstro a ser temido. A interação de Blade com a Blood Pack serve como um estudo de caso sobre a tolerância humana ao desconhecido. A unidade é composta por soldados de elite, mas eles são inúteis até que aprendam a respeitar a metodologia predatória de Blade. A desconfiança mútua é palpável, e Blade navega nesse campo minado com a indiferença calculada de um profissional. Ele não busca amizade, busca eficiência operacional. Qualquer momento de camaradagem é imediatamente revertido pela lembrança constante de que ele é a aberração, o impuro. Wesley Snipes, em seu papel, revela uma maturidade sombria. Seu Blade neste filme é menos reativo e mais estratégico. Ele aceita as ferramentas e a ajuda que lhe são oferecidas, mas sua linguagem corporal grita que a dependência é um risco que ele pode não sobreviver para pagar. A cena em que ele se recupera, observando os outros, é cheia de contenção. Ele está no centro do caos, mas emocionalmente distante de todos. É a performance de um homem que fez da vigilância sua única forma de oração. A participação de Leonor Varela como Nyssa é fundamental para humanizar, brevemente, o mundo de Blade. Ela é a herdeira de um império que ela não deseja, forçada a se tornar uma guerreira para sobreviver ao seu próprio sangue. A química entre ela e Blade é forjada no campo de batalha, um reconhecimento mútuo de habilidade letal. No entanto, Del Toro impede que isso se torne um clichê romântico. A separação no final é uma decisão lógica dentro da mitologia do filme. A união deles seria uma fraqueza explorável. E o mundo deles exige sacrifício solitário, não parcerias duradouras. Blade 2 celebra a tragédia da necessidade, onde a única vitória é a sobrevivência do dia seguinte.
e não a paz. A maestria de Guillermo del Toro em manipular o tom visual é plenamente evidente na forma como ele utiliza o espaço físico para espelhar o estado psicológico de Eric Brooks. O contraste entre a luminosidade estéril e a tecnologia exposta dos laboratórios de pesquisa dos vampiros e a escuridão rica e texturizada dos aposentos de Damasquinos sublinha a batalha entre o pragmatismo da sobrevivência, Blade Whistler, e a decadência da tradição, os vampiros de linhagem. Blade move-se por esses ambientes como um fantasma eficiente, um espectro que não pertence nem ao luxo antigo nem à frieza científica, existindo apenas na intersecção violenta entre ambos. A escolha de Del Toro de manter a maior parte do foco no conflito interno de Blade, mesmo com a introdução de uma ameaça de escala global como os Reapers, garante que o filme mantenha sua integridade emocional. Ele entende que a força de Blade não reside em sua habilidade de matar 100 vampiros, mas em sua luta contínua para não se render à sede de sangue que define seus inimigos. Cada vitória contra os Reapers é simultaneamente uma pequena vitória contra sua própria natureza sombria. A figura de Whistler, interpretada pelo veterano Kris Kristofferson, torna-se ainda mais vital neste capítulo. Ele é o último resquício de normalidade e afeto incondicional na vida de Blade. A vulnerabilidade de Whistler após ser atacado serve como o ponto de inflexão emocional do filme, forçando Blade a sair de seu modo operacional puramente lógico para uma resposta visceral de vingança e proteção. É a única vez que vemos Blade operar movido por um sentimento humano não filtrado pela missão de erradicação. Leonor Varela, em sua performance como Nyssa, encarna a beleza trágica que Del Toro tanto aprecia. Ela é uma guerreira forjada pela necessidade, com a dignidade de uma princesa, mas a crueldade prática de uma caçadora. A tensão entre ela e Blade é carregada de respeito profissional antes de qualquer atração, um reconhecimento de predadores de elite. O fato de Nyssa finalmente optar por seguir seu próprio caminho, rejeitando tanto a tirania paterna quanto a armadilha de se juntar a Blade, é a mensagem final sobre a impossibilidade de redenção fácil. Cada um deve lutar sua própria guerra de identidade. Blade 2 permanece um feito notável, um filme que, apesar de ser uma sequência de um filme de ação de quadrinhos, alcançou um nível de arte estilística que poucos blockbusters de sua época conseguiram igualar. Sua longevidade reside na sua recusa em oferecer um final feliz. A escuridão é o campo de batalha, e Eric Brooks é o eterno sentinela, um herói cujas vitórias são sempre temporárias, e cujo único companheiro constante é a sua própria sombra. A permanência de Blade 2 no panteão do cinema de ação gótico deve-se, em grande parte, à forma como Guillermo del Toro transformou a premissa de caça a vampiros em um melodrama de horror existencial. A ameaça dos Reapers, com sua natureza viral e sua sede insaciável, não apenas elevou o nível de perigo, mas também serviu para justapor a velha guarda vampírica, representada pelos Damasquinos, contra o terror biológico descontrolado. Os Damasquinos, com sua vida longa e seu desprezo pela humanidade, representam a decadência aristocrática, a beleza superficial que esconde a podridão moral. Del Toro é um especialista em expor a falha inerente em sistemas que se consideram imutáveis. Eric Brooks, interpretado com uma estoica resignação por Wesley Snipes, é o catalisador que expõe essas falhas. Sua força reside em ser o equilíbrio impossível, forte o suficiente para combater a nova praga, mas humano o suficiente para ter algo a perder. A maneira como ele interage com a Blood Pack é um exercício de contenção emocional. Ele não se permite o conforto da camaradagem, pois sabe que a proximidade leva à morte, seja pela contaminação dos Reapers, seja pela traição humana. O casaco de couro e os óculos escuros não são apenas elementos estilísticos. São barreiras erguidas contra um mundo que o rejeita por ser aquilo que ele caça. A figura de Scud, interpretado por Norman Reedus, é a personificação da admiração juvenil e da inexperiência diante do horror real.
Ele representa a parte da humanidade que vê Blade como um ícone pop inacessível. Sua morte é um momento crucial, não apenas para a trama, mas para o desenvolvimento do tema do isolamento. Scud se aproxima demais do fogo e é consumido, servindo como um lembrete cáustico para Blade sobre o custo de aceitar companheiros. É uma morte que reforça a filosofia central do personagem. A eficiência exige solidão. Leonor Varela, como Nyssa, é a força mais instável e interessante no equilíbrio moral do filme. Ela é a vampira que possui consciência, uma linhagem pura que rejeita a corrupção de seu sangue. A dinâmica entre ela e Blade é construída sobre o respeito profissional, um reconhecimento entre dois predadores altamente adaptáveis. Há uma tensão silenciosa, a possibilidade de uma trégua entre as espécies, mas Del Toro prudentemente impede que essa trégua se concretize em algo permanente. Nyssa segue seu próprio caminho de incerteza, e Blade retorna ao seu dever, confirmando que seu papel é ser o vigilante eterno, nunca o parceiro. Em essência, Blade 2 é a síntese perfeita da visão de Del Toro aplicada a um universo de super-heróis. É um filme sobre a luta contra o fim da civilização, seja ela humana ou vampírica, mas acima de tudo, é sobre a aceitação da própria natureza monstruosa para combater o mal absoluto. A coreografia de ação é visceral, orgânica, e a maquiagem dos Reapers é uma obra de arte do horror prático. O filme termina sem alívio, apenas com a promessa de que a próxima escuridão já está à espreita, e Eric Brooks estará lá, esperando por ela. Apesar de todo o esplendor gótico e da ação visceral orquestrada por Del Toro, a sombra do que poderia ter sido paira sobre a franquia, intensificada pelo contraste com a recepção morna de Blade Trinity. Blade 2 é frequentemente revisitado como o ápice da série precisamente porque conseguiu encapsular a angústia do personagem principal dentro de uma estrutura de ação de grande orçamento. A força motriz de Del Toro era a paixão pelo design de criaturas e pela narrativa de sacrifício, elementos que foram diluídos nas entradas subsequentes. O contraste entre o mundo vibrante e grotesco dos Reapers e a arquitetura opulenta, mas estéril, dos Damasquinos, cria um universo rico para uma exploração temática. Del Toro usa a paleta de cores, o vermelho profundo do sangue contra os azuis e cinzas frios da alta tecnologia e da arquitetura antiga, para sublinhar a alienação de Blade. Ele é o ponto quente de vitalidade perigosa em um mundo dominado pela frieza da morte ou pela lentidão da decadência. A química entre Blade e Whistler, mesmo que breve, atua como o único cordão umbilical de Blade com a empatia. A voz rouca de Christopherson é o som da lealdade humana incondicional. A preocupação de Whistler não é com a eficiência de Blade como caçador, mas com a sobrevivência de Eric Brooks como ser senciente. Quando Whistler é comprometido, a reação de Blade é a mais próxima que ele chega de desespero explícito, um rompimento momentâneo com sua fachada de máquina de matar. A jornada de Nyssa é um arco de libertação, mas não de união. Ela se afasta do pai, o patriarca egocêntrico que via a si mesmo como um deus imortal, e se afasta de Blade por necessidade. Ela entende que o homem que ela admira é, por definição, incapaz de um relacionamento estável ou de um futuro compartilhado. A separação final entre Blade e Nyssa não é uma falha da relação, mas a conclusão lógica de suas existências paralelas. Eles são ambos predadores forçados a operar na periferia, e a união apenas os tornaria alvos mais fáceis para a da próxima ameaça. Blade 2 é, portanto, uma tragédia estilizada. É a história de um herói que não busca a salvação, mas a continuação da sua penitência. Guillermo del Toro entregou um filme onde a ação é inseparável da emoção. A precisão de cada golpe de espada é uma manifestação física da dor interna de Eric Brooks, o Dia Walker, eternamente preso entre dois mundos e verdadeiramente pertencente a nenhum. A atmosfera construída por Del Toro em Blade II beira a claustrofobia,
apesar das sequências de ação se expandirem para ambientes mais abertos. O sentimento de cerco constante é reforçado pela forma como os personagens estão sempre sob pressão temporal ou biológica. Mesmo dentro do bunker tecnológico de Scud, que deveria ser um refúgio de controle e ciência, a presença iminente dos Reapers, capazes de invadir e aniquilar em questão de minutos, transforma o santuário em uma armadilha à espera de ser ativada. Essa tensão incessante reflete o estado de alerta perpétuo de Blade. O design dos Reapers, em particular, merece mais atenção pela sua dimensão emocional no horror. Eles são a materialização do medo de Del Toro de infecção e perda de identidade. Diferente dos vampiros tradicionais, que mantêm traços de humanidade, mesmo que pervertidos, os Reapers são puro instinto, cascas vazias consumidas pela fome. A ausência de qualquer traço de civilidade neles permite que Blade, ironicamente, se sinta mais humano ao caçá-los. Enfrentar um Reaper é enfrentar a biologia descontrolada, enquanto enfrentar um Damasquino é lidar com a corrupção da cultura e do poder. A dinâmica entre Blade e Nyssa é um estudo fascinante de respeito mútuo entre sobreviventes forjados em condições extremas. O desenvolvimento da relação deles é puramente profissional e tático no início. A admiração mútua surge da observação da eficácia letal um do outro. Nyssa vê em Blade a força que ela deseja ter para se libertar da teia de seu pai, enquanto Blade vê em Nyssa uma rara competência feminina que não é baseada em vulnerabilidade ou manipulação. Quando a possibilidade de um vínculo mais profundo surge, o roteiro, guiado pela mão firme de Del Toro, rapidamente a desfaz. O beijo roubado, ou a hesitação, é substituída por um aceno de cabeça. Um reconhecimento de que o dever chama mais alto do que qualquer desejo de conexão. A cena do sacrifício de Scud é particularmente cruel em sua eficácia dramática. Ele morre não por um erro tático monumental, mas por excesso de zelo e pela necessidade de provar seu valor. Sua transformação em presa, sendo brutalmente consumido na frente de Blade, sela a lição mais difícil para o protagonista. Toda proximidade é uma responsabilidade que ele não pode arcar. O cinismo endurecido de Blade é, no fundo, uma armadura construída sobre uma série de perdas inevitáveis. Blade 2 funciona como um ciclo fechado de autossacrifício e vigilância. Del Toro entrega um filme onde a estética barroca e o horror visceral caminham juntos, criando um mundo sombrio, mas inegavelmente belo em sua precisão. A aceitação de Blade de sua sina, enquanto ele desaparece na névoa urbana após a vitória, não é um final, mas um intervalo entre duas batalhas. Ele não é um herói que alcança a redenção social. Ele é o predador supremo que garante a sobrevivência da raça humana através da sua eterna exclusão social. É um triunfo sombrio da autoria sobre a convenção do gênero de super-heróis. A direção de Del Toro para o clímax, a batalha final no covil principal dos Damasquinos, é uma sinfonia visual de caos controlado. O cenário é grandioso, reminiscente de catedrais góticas em ruínas, um espaço que os vampiros usaram para celebrar sua superioridade e que agora se torna o palco de sua aniquilação. A iluminação é intencionalmente escassa, forçando o público a focar nas silhuetas dinâmicas dos Reapers e nos rastros de luz vermelha e azul das armas de Blade. Essa escuridão funcional não é apenas estética. Ela anula a vantagem visual que os vampiros tradicionais desfrutavam em seu domínio. A forma como Blade utiliza o ambiente contra os Reapers, ativando armadilhas e desestabilizando a arquitetura, demonstra sua superioridade tática sobre a força bruta. Ele não apenas luta, ele reestrutura o campo de batalha para se adequar à sua eficácia. A luta contra o patriarca Damasquinos, Joseph, é breve, mas simbólica. Joseph tenta invocar o respeito da linhagem e o poder da tradição, mas Blade o silencia com violência imediata. É a rejeição do passado decadente em favor da necessidade brutal do presente. A figura de Nyssa, ao lado de Blade, atinge seu ponto de inflexão moral ali. Ela não hesita em matar seu pai,
um ato que sela sua rejeição à tirania familiar. No entanto, ao contrário de Blade, que mata por dever, Nyssa mata por libertação. Há uma momentânea aliança em seus olhos, um entendimento tácito de que ambos são produtos de uniões indesejadas. Mas apenas Blade está totalmente resignado ao caminho da guerra perpétua. A hesitação dela não é medo, mas o luto pela morte de qualquer vestígio de família. A cena final, com Blade se afastando da destruição, é o ponto de ancoragem emocional que Del Toro se recusa a resolver. Ele não procura elogios nem reconhecimento da humanidade que salvou. A sua partida é marcada pela aceitação completa do seu destino marginalizado. Ele é a vacina necessária para a doença humana, mas essa vacina é um veneno para sua própria alma. A câmera se afasta, deixando-o como uma silhueta contra o horizonte urbano, um ícone da solidão sacrificial. Blade 2 permanece um testamento à visão de Del Toro, de que o horror mais profundo reside na perda da identidade e na necessidade de abraçar o lado sombrio para proteger a frágil luz da humanidade. É um filme que usa a estética do blockbuster para contar uma história profundamente melancólica e pessoal sobre um herói que é, paradoxalmente, mais humano em sua monstruosidade vigilante do que aqueles que ele protege. A sua ausência da narrativa subsequente deixou um vazio que nunca foi preenchido com a mesma profundidade sombria e barroca. A durabilidade da aura de Blade 2 no cânone do cinema de gênero reside em sua capacidade de funcionar como uma tragédia gótica autossuficiente, mesmo dentro da estrutura de uma franquia de quadrinhos. Del Toro não apenas adaptou o material, ele o imbuiu com seu DNA autoral, transformando sequências de ação em rituais catárticos. A coreografia de luta, que favorece o peso e a precisão sobre a velocidade frenética, reflete a própria natureza de Blade. Metódico, brutalmente eficiente e carregado pelo peso de sua herança. Cada movimento com as espadas e as adagas é performático, mas nunca oco, pois está enraizado na necessidade de sobrevivência de Eric Brooks. O uso de efeitos práticos e animatrônicos nos Reapers, um traço distintivo de Del Toro, confere a eles uma fisicalidade aterrorizante que o CGI puro frequentemente falha em replicar. Quando um Reaper se move, há uma sensação de massa biológica, de músculos tensos e articulações antinaturais. Essa materialidade do horror torna a ameaça mais imediata e palpável para Blade, que também é uma criatura física, forçada a lidar com ferimentos e exaustão. A feiura dos Reapers é funcionalmente assustadora, um comentário visual sobre a degeneração impulsionada pelo vírus. A relação silenciosa entre Blade e Whistler é a âncora emocional mais importante. Whistler não exige que Blade seja humano. Ele exige apenas que Blade sobreviva para que eles possam continuar a lutar juntos. Essa aceitação incondicional é o único bálsamo para a eterna rejeição que Blade sofre do mundo. Quando Whistler está em perigo, a performance de Snipes oscila brevemente da frieza profissional para a fúria protetora, revelando o quão desesperadamente ele se agarra a essa última conexão familiar. A lealdade de Whistler é a prova de que a pureza moral pode, às vezes, residir fora da linhagem de sangue. O desfecho com Nyssa é a reiteração do fatalismo que permeia a obra. Ela é a única aliada que verdadeiramente entende a carga de carregar um legado monstruoso. Sua separação não é um fracasso romântico, mas uma aceitação mútua de que suas missões são intransferíveis. Nyssa precisa redefinir a si mesma fora da sombra do pai, e Blade precisa continuar sendo o pária. Se eles se unissem, um deles inevitavelmente se tornaria um ponto fraco. A despedida silenciosa é um ato de respeito tático e um reconhecimento agridoce de que o amor, para eles, é um luxo que a guerra noturna não pode permitir. Blade 2 permanece como o exemplo de como um diretor com uma visão estética forte pode elevar um material de quadrinhos a um nível de drama operístico. Del Toro não se concentrou em preparar o terreno para a próxima aventura, como faria o terceiro filme, mas em concluir um arco temático. A aceitação